Arquivo aberto. Em uma região isolada da Austrália, longe de cidades, longe de estradas movimentadas, pessoas começaram a relatar algo estranho. Luzes surgiam no horizonte. Não eram estrelas, não eram veículos, e não se comportavam como qualquer coisa conhecida. Elas apareciam no meio da noite, flutuavam, mudavam de direção, e em alguns relatos pareciam seguir quem estivesse sozinho na estrada. Esses registros começaram ainda no século XIX, muito antes de carros, antes de eletricidade, antes de qualquer tecnologia capaz de explicar o fenômeno. Moradores locais passaram a chamar aquilo de luzes de Min-Min. Alguns tentaram se aproximar, outros fugiram, mas quase todos descreveram a mesma sensação. A certeza de que aquelas luzes não estavam ali por acaso. O que ninguém conseguiu responder, até hoje, é o que exatamente estava observando do outro lado da escuridão. A região onde esses registros surgiram fica no interior remoto de Queensland, na Austrália. Um território vasto, marcado por estradas longas, vilarejos distantes e extensões de terra onde o silêncio domina. No século XIX, esse isolamento era ainda mais extremo. Poucas construções, pouca circulação, e noites completamente escuras, sem qualquer iluminação artificial. Foi nesse cenário que os primeiros relatos apareceram. Viajantes afirmavam ver luzes surgindo no horizonte, sempre à noite, sempre em áreas abertas, longe de qualquer assentamento humano. Alguns descreviam pontos luminosos flutuando. Outros falavam de luzes que se aproximavam lentamente, mantendo distância, como se observassem. O nome Min-Min vem de uma antiga localidade da região, onde um dos primeiros relatos conhecidos foi registrado. A partir dali, histórias semelhantes começaram a surgir em diferentes pontos do interior australiano. O mais estranho é que esses registros não vinham apenas de moradores locais. Exploradores, trabalhadores rurais e até autoridades passaram a relatar experiências parecidas. Em uma época sem eletricidade disponível, sem veículos modernos, e sem qualquer tecnologia capaz de produzir esse efeito, as luzes continuaram aparecendo. E, mesmo com o passar dos anos, o fenômeno não desapareceu. Ele apenas seguiu sendo observado, em silêncio, atravessando gerações sem nunca ser completamente explicado. Com o passar do tempo, os relatos começaram a se repetir com detalhes semelhantes, mesmo entre pessoas que nunca tiveram contato entre si. As descrições coincidiam. A distância aparente da luz, o silêncio absoluto ao redor e a sensação estranha de que aquilo não se comportava como algo natural. Mesmo em registros separados por décadas, o padrão permanecia o mesmo, como se o fenômeno obedecesse a regras próprias, indiferente a quem estivesse observando. Era isso que tornava as luzes de Min-Min tão difíceis de ignorar. Elas não surgiam como um evento isolado, mas como algo recorrente, presente na paisagem muito antes de qualquer tentativa de explicação. Com o passar dos anos, os relatos sobre as luzes de Min-Min deixaram de ser apenas histórias isoladas e passaram a formar um padrão. Pessoas diferentes, em locais diferentes, descreviam experiências surpreendentemente semelhantes. Viajantes relatavam luzes que surgiam à distância, pairando próximas ao horizonte. Elas não piscavam, não emitiam som, e não mantinham um movimento previsível. Em muitos casos, quando alguém tentava se aproximar, a luz parecia recuar. Se a pessoa parava, ela também parava. Caminhoneiros que cruzavam estradas remotas à noite afirmavam ver as luzes acompanhando seus veículos por longos trechos, mantendo sempre a mesma distância, como se estivessem observando. Alguns tentaram mudar de direção, outros aceleraram, mas as luzes continuavam ali, sem se aproximar demais e sem desaparecer completamente. O mais inquietante vinha depois. Quando o veículo parava, a luz simplesmente se apagava, sem transição, sem movimento final, como se nunca tivesse estado ali. Moradores locais aprenderam a não seguir as luzes. Histórias circulavam sobre pessoas que tentaram se aproximar e acabaram perdidas por horas, desorientadas, mesmo em áreas que conheciam bem. Há registros de policiais que também relataram o fenômeno. Em alguns casos, as luzes foram vistas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
eliminando a possibilidade de ilusão individual. O detalhe mais recorrente em todos os relatos não era o medo imediato, mas a sensação posterior. Uma impressão persistente de que aquilo não era apenas um fenômeno visual, mas algo que reagia à presença humana. Algo que observava. Algo que escolhia quando aparecer e quando desaparecer. Alguns relatos descrevem comportamentos ainda mais estranhos. Há registros de pessoas que afirmaram que a luz mudava de cor lentamente, passando do branco para tons amarelados, ou ligeiramente avermelhados, antes de desaparecer por completo. Outros afirmaram que, quando tentavam apontar diretamente para a luz, ela parecia se afastar, mantendo sempre a mesma distância, como se estivesse consciente da observação. Em pelo menos um relato documentado, 2 pessoas observaram a luz ao mesmo tempo, em posições diferentes, e ainda assim descreveram o mesmo movimento, no mesmo instante. Esse tipo de coincidência tornou o fenômeno ainda mais difícil de descartar. Não havia sinais de fogo, nenhuma fonte visível, nenhuma estrutura próxima que pudesse justificar a origem da luz. Mesmo pessoas céticas, que inicialmente acreditavam se tratar de algo comum, relataram uma mudança de percepção após a experiência. Não pelo medo imediato, mas pela sensação persistente de que aquilo não reagia como um fenômeno natural, e sim como algo que percebia a presença humana. Algo que decidia quando se mostrar e quando desaparecer. Com o aumento dos relatos, tentativas de explicação começaram a surgir. Alguns pesquisadores sugeriram que as luzes de Min-Min poderiam ser causadas por fenômenos naturais, como gases luminosos ou reflexos atmosféricos. Uma das teorias mais citadas envolve a refração da luz. A ideia de que fontes distantes, como cidades ou veículos muito afastados, poderiam ser distorcidas pelo ar quente do deserto, criando a ilusão de uma luz flutuante. O problema é que muitos relatos ocorreram em áreas completamente isoladas, sem qualquer fonte de luz visível a quilômetros de distância. Outras hipóteses falam em descargas elétricas naturais ou reações químicas no solo. Mas nenhuma dessas teorias conseguiu explicar o comportamento observado. As luzes não apenas apareciam, elas pareciam reagir. Moviam-se quando alguém se movia, paravam quando a pessoa parava e desapareciam sem deixar vestígios. Mesmo com o avanço da tecnologia, nenhuma explicação científica foi capaz de reproduzir o fenômeno de forma consistente. Hoje, as luzes de Min-Min seguem classificadas como um mistério não resolvido, um registro arquivado, mas nunca encerrado. Outro ponto que enfraquece essas explicações é a consistência dos relatos ao longo do tempo. Mesmo com décadas de diferença, as descrições continuam praticamente idênticas. A forma como as luzes surgem, a distância mantida e o momento exato em que desaparecem. Fenômenos naturais costumam variar. Dependem de clima, condições específicas e raramente se repetem da mesma maneira por tantos anos. No caso das luzes de Min-Min, o comportamento parece seguir um padrão, algo previsível demais para ser considerado apenas uma coincidência ambiental. É essa repetição, associada à ausência de uma explicação definitiva, que mantém o fenômeno classificado não como resolvido, mas como um mistério documentado. Até hoje, as luzes de Min-Min continuam sendo vistas no interior da Austrália. Não existe uma explicação definitiva, nenhum registro conclusivo, apenas relatos que se repetem, atravessando gerações. Alguns dizem que se trata de um fenômeno natural ainda não compreendido. Outros acreditam que certas coisas simplesmente não querem ser explicadas. O que torna esse caso perturbador não é o que sabemos, mas tudo aquilo que permanece em silêncio. Este arquivo não foi encerrado, e há outros registros que aguardam para serem abertos. Se você quiser acompanhar os próximos arquivos não resolvidos, este canal mantém os registros ativos.